Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões do Magistério História da SPSEC, no caso a parte 2 do vídeo da resolução do ano de 2020. Nós estamos resolvendo com base no modelo da prova A. Nós já resolvemos a parte 1, pegue aí na descrição do nosso vídeo o link da parte 1. Agora nós vamos resolver a parte 2. Na parte 2, eu vou resolver as questões 46, 47, 48, 49 e 50, tá bom? As demais questões eu vou resolver nos vídeos posteriores. E a questão 46, sem mais delongas, a questão 46 vai trazer esse enunciado aqui para nós, ó. É um texto do Hilário Franco, Idade Média, Nascimento do Ocidente. Vamos analisar o extrato de texto com atenção. Vai dizer o seguinte: apesar das inegáveis diferenças locais, temporais e sociais, ao se considerar o conjunto dos vários séculos medievais em todo o Ocidente, pode-se falar em estruturas cotidianas, ao menos nas de caráter psicobiológico, estruturas muito semelhantes às de outras épocas e locais, mas que ganharam todo o seu sentido apenas se conectadas com as demais estruturas do contexto medieval. Consideramos aqui 7 delas: a percepção do tempo, o sexo, a alimentação, a moradia, o vestuário, o lazer e a morte. Preste muita atenção a essa parte aqui, ó. Consideramos aqui 7 delas: a percepção do tempo, o sexo, a alimentação, a moradia, o vestuário, o lazer e a morte. Beleza. Sobre essas estruturas cotidianas medievais, segundo Franco Júnior, é correto afirmar que: alternativa A, inexistiam diferenças entre as formas alimentares da aristocracia, da burguesia e dos camponeses, e privilegiava-se o consumo de legumes e verduras, pois havia restrições religiosas ao consumo de carne. Essa alternativa está equivocada, sobretudo quando ela fala que inexistiam diferença entre as formas alimentares. Vamos lá, analise a estrutura social da Idade Média Europeia. Você viu que era uma sociedade extremamente hierarquizada, extremamente dividida. Então, se ele fala que aqui 7 delas, 7 percepções e uma delas é a alimentação, se estamos falando de uma sociedade hierarquizada, não faz sentido essa sociedade hierarquizada também não diferenciar pela questão da alimentação. Quem que comia melhor nesse período histórico? Quanto mais alto você estava, certo? Mais próximo do topo da pirâmide, você comia melhor. E quanto mais baixo você estava, pior você comia, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B, tome cuidado com ela, porque ela pode passar a impressão de estar correta, mas ela está incorreta, tá? Ela vai falar assim, ó: a morte incomodava todos os setores do mundo medieval. Todos os setores do mundo medieval, porque era considerada uma manifestação da ira divina, que abreviava a vida dos sujeitos como castigo pelos recorrentes pecados. Tome cuidado com essa alternativa, porque ela está equivocada. Porque quando você fala em período medieval, a morte incomodava grande parte das pessoas, mas não eram todas as pessoas. Havia um segmento da sociedade que a morte não o incomodava, porque eles acreditavam que eles seriam salvos, que seria o clero, certo? Ou também setores da nobreza. Aquelas pessoas que estavam em situação econômica muito vantajosa, que pudessem também receber o perdão divino por meio da doação de terras à igreja, elas também não se incomodavam muitas vezes com a morte. Então você não pode dizer que a morte incomodava todos os setores. O medo da morte, a questão da morte como uma ira divina, certo? Era sim usado, tá? Como um instrumento de intimidação das pessoas, certo? Ela era sim entendida como uma ira divina e que também ela era vista como uma punição para os sujeitos por conta de seus pecados. Mas nesse começo aqui, tá? A questão está invalidando,
certo? A alternativa está invalidando a questão. Sendo assim, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que as poucas práticas de lazer eram defendidas e efetivadas pelo clero, que considerava o ócio uma forma de servir a Deus, enquanto estava vedada aos camponeses qualquer forma de atividade que não fosse o trabalho. Tome cuidado com essa alternativa. Não era o ócio que era considerado uma forma de servir a Deus, era a reza, certo? Você poderia ficar no ócio sem fazer alguma atividade física, certo? Poderia, mas você tinha que estar rezando. Então você servia a Deus pelo trabalho, mas também servia a Deus, sobretudo, pela reza. Então o ócio não era considerado uma forma de servir a Deus. A questão do ócio, na Idade Média, ela é muito diferente do período antigo greco-romano, certo? Então o ócio no período greco-romano é uma coisa, o ócio no período medieval é outra coisa. A alternativa C equivocada. E a alternativa D, que é a correta, vai dizer que a experiência dos medievais sobre o tempo mostrava um desinteresse por uma clara e uniforme quantificação deste, ainda que o clero, por necessidades litúrgicas, tivesse estabelecido um controle maior sobre as horas. Essa alternativa está correta. Não há uma contagem do tempo tão precisa no período medieval. Tanto é que, se você for ler sobre esse período, os historiadores falam da imprecisão cronológica na contagem do tempo. Então, quando os historiadores falam que dizem, grande parte, que o período medieval durou 1000 anos, essas datas elas são quase sempre aproximadas, porque você não tinha uma preocupação com a contagem do tempo. A preocupação com a contagem do tempo, muitas vezes, ela estava relegada ao clero por conta de questões litúrgicas. Essa alternativa está correta, a alternativa D está correta. Vamos analisar a alternativa E para descartá-la. É muito importante descartar todas as alternativas para você descobrir qual é a correta. A alternativa E vai dizer que a sexualidade, assim como na antiguidade clássica, manteve-se como uma atividade marcada pelo foro pessoal e não esteve entre as práticas sociais controladas pela igreja e pelas estruturas senhoriais. Tome cuidado com essa alternativa, ela não tem cabimento, tá? A sexualidade era extremamente importante, ela era algo colocado muitas vezes de foro público no sentido de ser possível de ser controlado pela igreja, certo? Se você for ler, sobretudo, os dois primeiros, o primeiro volume de História da Sexualidade de Michel Foucault, isso fica muito marcado, certo? Isso é algo marcante, certo, na Europa desse momento histórico. Então, a forma como a sexualidade era encarada no período medieval é muito diferente da forma como a sexualidade era encarada na antiguidade clássica, certo? Portanto, na questão 46, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 47. A questão 47 também vai trazer um pequeno extrato de texto do historiador Nicolau Shevchenko sobre o Renascimento. Vai dizer o seguinte, muito importante ler com a maior atenção possível. Os humanistas, num gesto ousado, tendiam a considerar como mais perfeita e mais expressiva a cultura que havia surgido e se desenvolvido no seio do paganismo, antes do advento de Cristo. A Igreja, portanto, para quem a história humana só atingiria a culminância na era cristã, não poderia ver com bons olhos essa atitude. Não quer isso dizer que os humanistas fossem ateus. Muito longe disso. O ceticismo toma corpo na Europa somente a partir dos séculos 17 e 18, certo? Segundo Shevchenko, os humanistas, o que eram os humanistas? Vamos ler a alternativa A. Eles eram cristãos e pretendiam reinterpretar a mensagem do Evangelho à luz da experiência e dos valores da antiguidade, como a exaltação do indivíduo e a sua participação na vida das cidades. Correto? Essa que é a alternativa correta. Eu vou explicar por quê. A chave do entendimento está no texto aqui. Quando ele fala, não, isso quer dizer que os humanistas fossem ateus. Muito longe disso. O ceticismo toma corpo da Europa somente a partir dos séculos 17 e 18. Então, eles eram cristãos, porém eles pretendiam reinterpretar a mensagem do Evangelho à luz da experiência dos valores da antiguidade. Lembrando que a corrente dita como humanista, ela era uma corrente de pensamento
que surgiu na Europa, ali na passagem do século XV para o XVI, que exaltava a antiguidade clássica e rechaçava o passado na época recente medieval, certo? Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer mantinham-se formalmente religiosos, porque entendiam a importância em preservar a chamada verdade revelada, em contraposição ao princípio racionalista, que defendiam a verdade da ciência. Eles não se mantinham formalmente religiosos, eles eram religiosos. Muitos dos pintores que eram humanistas, que tinham um certo vínculo com o pensamento humanista, eles pintaram igrejas, eles eram pessoas que fizeram muitas pinturas e esculturas relativas à questão religiosa. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer respeitavam as tradições da Igreja Católica construídas ao longo da Idade Média, mas discordavam com veemência das teorias que justificavam a infalibilidade papal por questões doutrinárias. O humanismo não é um movimento de caráter religioso. Tome cuidado, tá? Porque algumas leituras meio equivocadas vai achar que ele era um movimento que tinha grandes pretensões de discordar da questão religiosa, de exaltação da razão. Não pode confundir o humanismo com o iluminismo, que bebeu na fonte humanista, mas é um movimento distinto, já de um período histórico distinto. O iluminismo do século XVIII, o humanismo dos séculos da passagem do século XV para o século XVI. Então, nesse período histórico, não havia todo um questionamento no tocante da infalibilidade papal. O Papa era infalível e pronto, não era uma questão a ser discutida. Quando ocorre o princípio da infalibilidade papal no século XVIII, que torna um dogma de fé, ali com Pio IX, já no século XIX, se você for ver, é porque havia um crescente questionamento dessa infalibilidade papal. Então, para que você vai revificar algo que não é questionado? Certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer renovar os estudos nas universidades europeias, antes dominados pelo amálgama entre a fé e a ciência, e desenvolver o curso de teologia moral, voltado a condenar as práticas comerciais. Tome cuidado com essa alternativa. Acabei de falar que o humanismo não era um movimento que tinha um viés religioso, de questionamento da religião, de questionamento dos grandes dogmas que eram colocados na época, até porque não havia um cenário favorável para isso naquele momento histórico, tá bom? Alternativa D equivocada, e a alternativa E vai dizer afrontava a hierarquia da Igreja Católica ao defender a volta de práticas originárias do paganismo, situação que os aproximava das tradições mais populares dos camponeses europeus. Eles não afrontavam a hierarquia da Igreja Católica, pelo contrário, muitos deles trabalhavam para a Igreja Católica ou tiravam muito do seu sustento fazendo trabalhos para a Igreja Católica. Sendo assim, na questão 47, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 48, vamos seguindo aí, vai falar sobre leia parte da obra de J.B. Say. Até a época do Renascimento das artes da Europa, isto é, até cerca do século XVI, os governos dos diversos países pouco se inquietavam com a natureza dos retornos que os comerciantes recebiam do estrangeiro. Os direitos de saída e entrada tinham um objetivo puramente fiscal, eram para os governos meios de levantar tributos e nada mais. Mas em seguida, quando se apercebeu que o comércio era uma fonte de prosperidade para as nações e de poder para os governos, acreditou-se poder explorá-lo mais a proveito. Os publicistas, os homens de Estado, antes de ser suficientemente estudado a natureza, antes de ter suficientemente estudado a natureza das riquezas e o que as produz, acreditaram com o vulgo que se é rico porque se tem muita prata, em lugar de compreender que se tem muita prata porque é rico. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que dinheiro chama dinheiro. Vocês já ouviram falar naquele mantra de que dinheiro chama dinheiro? Então, é assim, é isso que o Say defendia. No É Certo, Say, o que ele fala? Defende a capacidade de entesouramento de uma nação é fundamental para que ela garanta as condições de seu desenvolvimento autônomo. Ou seja, se ele está falando que dinheiro chama dinheiro, você precisa fazer esse dinheiro trabalhar. E o entesouramento é você
prender o dinheiro, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer aponta para as qualidades da teoria mercantilista. Quem leu basicamente o 6 sabe que ele é um crítico do mercantilismo e da teoria que sustentou o mercantilismo na Europa, que permitiu a acumulação de capitais e a eclosão do industrialismo na Europa. Está totalmente equivocada essa alternativa. E a alternativa C vai dizer, demonstra como o protecionismo comercial alavancou um desenvolvimento geral da economia mundial sob a direção das metrópoles europeias. Se o SEI ele era contra o protecionismo comercial, ele criticava o mantra ou o cerne do mercantilismo, ele criticava o mercantilismo, uma das críticas que ele fazia ao mercantilismo era ao protecionismo, portanto a alternativa C está equivocada. Tá bom? E a alternativa D vai dizer, critica a política tributária dos Estados modernos que, ao retirar os recursos do setor privado, atrasa o pleno desenvolvimento das forças econômicas. Ele não criticou a política tributária, tá bom? Dos Estados modernos. Até porque você não pode falar que nesse período, né, na dita modernidade, que ele está falando modernidade no sentido histórico, tá? Não no sentido de outros vieses, ele não criticava essa política tributária porque você não pode dizer que havia uma política tributária nesse período histórico, certo? A alternativa D está equivocada. Também você não pode falar que existia uma política econômica também nesse período histórico. As economias eram diferentes. E a alternativa E, que é a correta, vai trazer a seguinte informação. Analisa a incoerência das práticas mercantilistas como a busca de entesouramento de metais preciosos por meio do protecionismo e da produção nacional. Ou seja, ele dizia, se é dinheiro que chama dinheiro, você tem que fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então ele dizia que as práticas mercantilistas, como a busca do entesouramento por meio dos metais preciosos e o protecionismo, era algo ruim para a prosperidade das nações. Certo? Portanto, na questão 48, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 49, também conhecida como penúltima questão, vai trazer também um extrato de texto do Tetsvan Tsevetan Todorov, A Conquista da América, a questão do outro. Leia o relato do cronista Bernal Dias. Vai dizer o seguinte: os habitantes dessas aldeias queixam-se muito de Montezuma e de seus coletores de impostos, que lhes roubavam tudo o que tinham, e que, se suas mulheres e filhas fossem formosas, violentavam-nas diante deles e de seus maridos, e roubavam-nas, e que obrigavam-nos a trabalhar como se fossem escravos, e muitas outras queixas. Vamos lá. O relato de Bernal Dias ajuda na compreensão. Ajuda no quê? Vamos lá. Alternativa A. De como Cortés, na guerra contra os astecas, sobre explorar as dissensões internas entre as diversas populações que ocupavam as atuais terras mexicanas. Essa alternativa está correta. Dando uma olhada, não muito profunda, pela historiografia latino-americana, sobretudo no período da chegada dos europeus, da conquista e da colonização, você observa que o Cortés foi muito hábil, certo, em fazer uma leitura de como estava dividido politicamente o Império Azteca e das diversas dissensões que haviam entre essa população. Cortés usou isso daí como uma forma de melhor dominá-los e de melhor conquistá-los. Essa alternativa está correta. Certo? Então, alternativa A, correta, Cortés, ele explorou, sim, na guerra contra os astecas, as dissensões internas entre as diversas populações que ocupavam as terras mexicanas. Alternativa A, correta, alternativa B vai dizer do processo de acomodação que envolveu o Estado colonizador, a Espanha, e as inúmeras civilizações que havia no atual México. Esse processo não foi um processo de acomodação, ele foi um processo de conquista, certo? Não houve uma acomodação do Estado espanhol ali, houve o que? Uma conquista do Estado espanhol. Essa conquista foi sem resistência? Não foi sem resistência. Houve muitas guerras? Houve, só que o Estado espanhol ele se impôs sobre as inúmeras civilizações que habitavam o atual México, portanto,
A alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer da facilidade encontrada pelos conquistadores espanhóis para dominar povos que desconheciam a organização do Estado. Não houve facilidade. Como eu acabei de falar, a conquista espanhola dos povos daqui na América não foi fácil. Ela foi seguida por guerras sangrentas, décadas e décadas de guerras. A alternativa C está equivocada e a alternativa D vai dizer da fragilidade militar do colonizador espanhol, incapaz de derrotar com rapidez os povos que desconheciam a cultura da guerra. Tome cuidado, não existia fragilidade militar do colonizador espanhol e também não existia um desconhecimento dos povos da cultura da guerra. Até porque os povos que aqui habitavam, grande parte desses povos, eram povos guerreiros. Os maias eram guerreiros, os astecas eram guerreiros, os incas eram guerreiros e outros povos que habitavam ali eram povos guerreiros. Então eles conheciam sim uma cultura da guerra. Era uma cultura da guerra diferente da cultura da guerra europeia? Era óbvio, até porque o solo era diferente, onde guerreava era totalmente diferente. Óbvio que era diferente, portanto a alternativa D está equivocada. Da forma como o contato dos espanhóis com os povos nativos da América provocou nestes regressões morais com práticas imperialistas. O contato com o espanhol, certo, dos nativos da América com o espanhol, provocou a morte deles, não provocou regressões morais, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada, não vai por esse viés moralista. Sendo assim, na questão 49, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 50, também conhecida como última questão da nossa resolução de hoje. Vai trazer um texto, um extrato de texto do Eric Holmes, do Boris Fausto, História do Brasil. Vamos lá. Ao lado da empresa comercial e do regime de grande propriedade, acrescentemos um terceiro elemento, o trabalho compulsório. Também nesse aspecto, a regra será comum a toda a América Latina, ainda que com variações. Diferentes formas de trabalho compulsório predominaram na América Espanhola, enquanto uma delas, a escravidão, foi dominante no Brasil. Mais abaixo ele vai dizer o seguinte: mas se a introdução do trabalho escravo se explica resumidamente dessa forma, por que se optou preferencialmente pelo negro e não pelo índio? Em primeiro lugar, lembremos que houve uma passagem da escravidão do índio para o negro que variou no tempo e no espaço. Beleza. Sobre a citação variação no tempo e no espaço, é correto afirmar que... O que ele está falando sobre essa questão? Variou no tempo e no espaço. Alternativa A. No estado do Maranhão, até meados do século XVIII, houve uma legislação particular que permitia a escravização dos povos indígenas, desde que houvesse a ausência de autoridade religiosa local. Tome cuidado com essa alternativa, ela está equivocada. Houve até uma revolta ali no Maranhão, revolta de Beckman. Pode olhar lá que os colonos queriam escravizar os indígenas. E nesse período histórico, estava proibido a escravização dos indígenas. Isso quer dizer que eles não foram escravizados a partir disso? É óbvio que não. A escravização indígena ela existiu e, se duvidar, existe até hoje, se você for ver em termos gerais. Certo? Então, essa alternativa ela está equivocada. A alternativa B vai dizer, no Nordeste açucareiro, a opção pelo trabalho cativo dos povos indígenas no decorrer do século XVI derivou da forte queda nos preços internacionais do açúcar, o que impossibilitava a compra de escravos africanos. Tome cuidado com essa alternativa, porque no século XVI, e sobretudo no XVII, certo? O açúcar começa a ter um aumento nos preços do açúcar. Tanto é que a atividade açucareira no Nordeste brasileiro ela ganha impulso por conta do aumento do preço do açúcar no mercado internacional. E isso foi visto pela coroa portuguesa, na época, no caso, estávamos na União Ibérica, né, pela coroa espanhola. O Brasil estava sob a autoridade espanhola por conta da União Ibérica. Isso daí deu um impulso econômico para o Nordeste e um impulso para ampliar as lavouras de cana-de-açúcar. A questão da opção pelo trabalho indígena se dava muito mais pela escassez de escravos. Porém, nesse período, houve uma grande entrada de contingente de escravos aqui
certo? Foi mais ou menos nesse período que começou as grandes levas de escravos a entrarem no Brasil. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer da passagem para o uso do africano foi mais rápido na economia açucareira, porque havia condições de absorver o preço da compra do escravo negro, mas demorou a ocorrer nas regiões periféricas, como São Paulo. Alternativa correta, essa alternativa está correta. Por que foi introduzida primeiro lá, na economia açucareira? Porque é lá que tinha a maior necessidade de mão de obra escrava e mais dinheiro para comprar escravos. Nas regiões periféricas, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, começou-se a entrar uma leva de escravos maior quando iniciou-se a corrida pelo ouro. A isso no século XVIII, certo? Mas em outro contexto, quando a economia do Nordeste açucareiro já estava em declínio. Inclusive, grande parte de escravos que trabalhavam nessas lavouras açucareiras foram vendidas para as minas das Minas Gerais, as minas do Sul, certo? Então, essa alternativa ela está equivocada, ou essa alternativa ela está correta, certo? Da passagem para o uso do africano foi mais rápido na economia açucareira, porque havia condições de absorver o preço da compra do escravo negro, mas demorou a ocorrer nas regiões periféricas, como São Paulo. Alternativa C, correta. Alternativa D vai dizer as regiões com frágil ligação no mercado externo preferiam o trabalho escravo africano, porque as ordens religiosas, com o apoio das autoridades metropolitanas, atuavam com rigidez para impedir a escravização dos indígenas. É fato que as ordens religiosas impediram muito da escravização dos indígenas ou atenuaram muito esse processo de escravização dos indígenas, mas as regiões que eram consideradas de frágil ligação, elas não preteriam o trabalho escravo africano. Pelo contrário, elas não necessitavam tanto do trabalho escravo africano como a região Nordeste açucareira, que estava integrada no mercado externo, ou que era capaz de produzir algo atrativo para o mercado externo na época, que eram os açúcares. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer, durante o século XVI, coexistiram índios e africanos escravizados nas variadas produções culturais, mas no século seguinte a proibição em tornar cativos os indígenas foi efetivada em toda a colônia. Aqui que está o erro, tá vendo? Durante o século XVI, coexistiram sim índios e africanos escravizados nas variadas produções coloniais. Só que quando você fala que no século seguinte que a proibição de tornar cativos os indígenas foi efetivada em toda a colônia, está o erro. Não foi efetivado em toda a colônia. Muitos dos decretos estipulados pela coroa de proibição da escravização dos indígenas não eram colocados em prática, para não dizer praticamente nenhum, porque o trabalho escravocrata era algo muito forte, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada, sendo assim, na questão 50, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais.